De continuidade, era isso que a gente tinha para ver por enquanto. Vamos tentar passar para os limites, tá? A diferença entre limite e continuidade, na definição, é uma coisa muito sutil. Então, na verdade, do ponto de vista de se você botar uma em cima da outra, só vai ter dois lugares que a sombra não vai ser exatamente a mesma, assim, tá? Então, o que a gente quer estudar de alguma maneira? Eu quero saber distinguir, por exemplo, essa situação. Aqui você tem um ponto P e aqui você tem um ponto F de P. Dessa situação aqui. Tá, essa aqui é a versão, vamos dizer, que dá para fazer um desenho que dá alguma intuição para a gente. O que você percebe de diferente nos gráficos dessas duas funções? Aqui, se você pegar qualquer ponto x que se aproximar do teu ponto P, o valor de f de x vai sempre se aproximar desse número L aqui, tá certo? E aqui não é verdade isso, né? Se você pega x se aproximando de P, por um lado ele se aproxima do valor f de P, e por outro lado ele se aproxima desse valor chamado de L1. Podia até ser uma situação um pouco pior, né? Podia ter o valor da função aqui, assim. Não podia. Quando x se aproxima de P por um lado tende para L2, por outro lado tende para L1. Tá? Então, a gente precisa dar uma definição que seja capaz de distinguir essas duas coisas. Tá? E qual que é a diferença disso em relação à continuidade? Em nenhum momento eu me preocupei, em nenhuma das duas situações, eu me preocupei com o que acontece com a função exatamente no ponto P. Não há interesse no valor da função f no ponto P. Me interessa estudar o que acontece quando x se aproxima arbitrariamente de P, mas nunca é igual a P. Tá? Então, diferente da continuidade, a função precisava estar definida no ponto. O limite, eu posso calcular o limite tendendo para um ponto que não está no domínio da função. Diga. Se eu sei que a função está definida no ponto P, eu posso falar que ela é contínua se o limite tendendo de um lado é igual ao limite tendendo do outro? Tendem a P? Aqui, os dois tendem para o mesmo valor que não é. Considerando que P está... Ah, tá certo. Sim, a gente vai ter um teorema desse que faz uma ponte entre o conceito de limite e continuidade. Quer dizer, o que está faltando para essa função aqui ser contínua? Esse cara nasceu no lugar errado, né? Ele tinha que estar aqui, tá certo? Ou seja, esse valor L do qual a função se aproxima teria que ser exatamente o ponto f de P. E aqui, qual é o valor de f de P que você quereria colocar? Não pode, porque não é função. Então, aqui você consegue dar uma consertada para ela ficar contínua. Aqui não tem jeito, tá? Então, de algum modo, a gente gostaria de dizer que esse caso, a gente vai dizer que f tem limite L em P, e aqui eu vou dizer que f não tem limite em P. Tá bom? Vamos dar a definição formal, então, de limite, e você vai ver como ela é muito parecida com a definição de continuidade. Eu falei que tinha duas diferenças, tem três, tá? Então, a definição do que é uma função ter limite igual a L num certo ponto, tá? Então, pega uma função de A em R e P, um ponto pertencente a um número real qualquer, que não precisa estar exatamente no ponto A. Não precisa estar exatamente no conjunto A. O que ele precisa estar? Ele é um conjunto, ele é um número real, mas ele não pode ser um ponto isolado, tá? Por exemplo, ele, de alguma maneira, ele tem que ser um ponto, que a gente chama um ponto de acumulação do conjunto, né? O que quer dizer que ele é um ponto de acumulação? Quer dizer que se eu pegar um intervalinho centrado nesse ponto e abrir
um intervalinho, por menor que seja, quando eu tiro o ponto original, ainda tem pontos do domínio da f. Ou seja, o domínio da f se acumula arbitrariamente próximo desse ponto. Porque senão não dá para estudar, né? Se você tem um ponto isolado no domínio, o que quer dizer que o x tende para cá, né? Não faz sentido, tá bom? X tender para um ponto isolado. Ah, tem que estar bem perto, tá? Mas não tem ninguém a uma distância menor do que um angstrom daquele ponto, por exemplo. Então está longe pra caramba, né? Bem, então vamos escrever essa definição, tendo em mente que esse ponto P é o que a gente chama de um ponto de acumulação do conjunto A, ou seja, qualquer que seja o intervalo em volta do ponto P, existem pontos de A no domínio, e não precisa ser esse ponto P. Tá? Ele pode pertencer ao conjunto A, pode não pertencer, mas o que precisa acontecer é, se você olhar em volta dele, tem um monte de pontos do domínio da função. Tá? E P pertencente a R. Então, dizemos que F tem limite L, um número real por enquanto, em P, se, olha como é parecido, dado epsilon positivo, existe um delta positivo, tal que, se a primeira diferença tá? Quais são as duas diferenças cruciais em relação à continuidade? Tirando essa coisa do ponto de acumulação, aqui tem esse maior que zero que lá não tinha, né? O que eu estou dizendo? O que quer dizer esse estritamente maior que zero? Quer dizer que esse x nunca pode ser igual a P. Tá claro? Então eu vou pegar todos os pontos arbitrariamente próximos de P, mas não necessariamente P, e para esses pontos, f de x tem sempre que se aproximar de um mesmo valor L. Na continuidade, o que estava escrito aqui? F de P. Porque eu tinha que calcular, eu podia calcular P, né? F em P. P estava no domínio. Então, isso aqui expressa exatamente essa situação, né? Dado um intervalo epsilon aqui, de tamanho 2 epsilon aqui, epsilon para cima para baixo, você consegue construir um intervalinho tamanho delta, de modo que f de x, para todo x aqui dentro, menos no ponto P, fica arbitrariamente próximo de L. Tá claro? Oi. Que não precisa ser só com função descontínua. Não, pode ser com função contínua também. Na verdade, é muito importante o caso em que a função é contínua, né? Tá bom? Então, essa definição, observações, né? Acho que é importante deixar registrado. Bom, primeiro, como é que a gente escreve isso? Qual que é a notação? É o que você vai ver ali na lista. Quando tudo isso acontece, a gente escreve simplesmente isso. Limite, quando x tende para P de f de x, é igual a L. Tá bom? Então, quando você vê esse símbolo, essa sequência de caracteres aqui, significa toda essa frase. Tá? Ah, eu vou precisar o tempo todo ficar pensando no epsilon e delta quando eu estou fazendo conta? Não. A ideia é, nas aulas, a gente ter resultados que nos livrem o máximo possível de ter que descer do carro, abrir o capô e ficar mexendo no motor lá, fazendo ajuste fino nas coisas. Tá? Então, observações que a gente tem. A primeira, não importa, mesmo que exista, mesmo que bem definido, se você quiser, o valor de f em P. Tá? Segunda coisa, o limite, quando existe, é único. Isso é muito bom. Né? Quer dizer que se duas pessoas forem calcular o mesmo limite e nenhuma das duas errar, elas sempre vão chegar na mesma resposta. O que é bom. Não necessariamente isso acontece em qualquer contexto, tá?
Professor, eu não entendi, eu não sei se chegou a comentar, mas quando o limite em P coincide com f de P, ela é contínua em P? Isso é um teorema que nós vamos provar, é a caracterização que ele tinha comentado. Você vê, essas definições são tão parecidas que é quase a mesma coisa, né? Qual é a diferença? Eu vou tirar esse zero e aqui eu vou trocar por f de P. Então, será que quando isso é verdade, o L tem que ser igual a f de P se a função for contínua? Sim, e vice-versa. Tá? Então, o que a gente vai mostrar daqui a pouco é que se uma função vai ser contínua num ponto, se somente se esse número L existe e ele é igual a f de P. Ou seja, f é contínuo em P, se somente se f de P é igual ao limite de f de x quando x tende a P. Diga. P pertence aos reais e P pertence ao A, que era na definição de propriedade. Perfeito. Essa distinção é muito curiosa, né? Por que aqui eu estou pedindo P pertencente a R e lá obrigatoriamente P pertencente a A? Porque na definição de continuidade a gente só falava de continuidade em pontos do domínio da função. Aqui eu posso querer estudar o limite num ponto que a função não está definida. Por exemplo, eu poderia ter essa situação aqui. A f não está definida no ponto P, e eu quero saber o que acontece quando eu me aproximo. Tá? Então aqui o P é um ponto que é um número real qualquer, com aquela condição de que ele seja um ponto de acumulação. Tem que ter pontos do domínio suficientemente perto dele. Tá bom? Suficientemente perto dele e que não só ele. Tá? Senão ficaria um ponto isolado no domínio. 2, o limite, quando existe, é único. Tá? Isso a gente consegue demonstrar se quiser, mas acho que não vem ao caso. Supõe que você tem dois números L1 e L2 que satisfazem aquela propriedade. Você prova que L1 é igual a L2. Tá? A ideia para provar isso é bem parecida com a ideia que a gente usou para a soma de funções contínuas. Tudo bem? Pega um epsilon sobre 2 lá e faz. Bom, vamos em frente. Vamos provar. Hã? Já dá para fazer os limites da lista 1? Tá? Eu queria tentar chegar numa coisa dessa natureza já. Me dá 2 teoremas só. O primeiro é uma primeira proposição, né? Teorema. F é contínuo em P, esse que vocês anteciparam, né? F é contínua em P, se e somente se, limite, quando x tende para P de f de x, é igual a f de P. Tá bom? Tudo bem? Como é que você demonstra isso? Muito rápido, escreve a definição de continuidade. Dado epsilon, existe um delta. Aí vai, quem que é o L? Você quer, sabendo que a função é contínua, ou seja, sabendo que tudo isso aqui roda com f de P aqui, você acha que tem algum número L que você pode pôr ali? Se você sabe que essa frase é verdadeira, lá não tem isso, então ele contempla o x igual a P. Aqui eu estou jogando fora um caso. Né? Então, isso aqui está contido na definição que a gente exige para continuidade. E vale essa coisa aqui quando L é igual a f de P. Então pergunta, será que tem limite uma função que é contínua num ponto? Qual é o L que você vai... Existe algum L que você põe aqui para isso aqui funcionar? L é igual a f de P. Tá? Então, com isso a gente prova que se a função é contínua, o limite no ponto é o valor dela. Reciprocamente, se o limite no ponto é o valor, ou seja, se isso aqui acontece com L igual a f de P, por que ela vai ser contínua? Porque dado epsilon, existe um delta onde acontece tudo isso. A única problema é que a definição de limite exclui o ponto x igual a P. Tá, mas e quando x igual a P, o que acontece aqui? Esse cara cobriu todos os casos, exceto o x igual a P. No x igual a P, você vai lá e põe. Quando isso aqui for x igual a P, você vai ter f de x igual a f de P, que deu 0. Então é menor do que epsilon. Portanto, se o limite num ponto P de f de x é igual a f de P, f é contínuo naquele ponto. Mas se você botasse x igual a P, aquele módulo ali zeraria e ficaria 0 menor do que 0. Não, você não pode usar na demonstração, né?
Isso aqui cobre todos os casos em que x é diferente de p. E quando x é igual a p? Você vai lá e põe x igual a p, f de x menos f de p dá 0, que é menor do que epsilon, então cobriu. Tá bom? Então a demonstração... ok, né? Ficou verbal, mas acho que todo mundo entendeu qual que é a ideia. Legal. Agora vamos ver um resultado que é importante para a gente poder fazer exercícios, né? Que é esse resultado. Aí eu já vou calcular alguns limites para a gente ir. Proposição. Sejam f e g duas funções, tá bom? Tais que g é contínua em P e vale a seguinte propriedade. Existe um delta positivo tal que f de x é igual a g de x. Bom, não precisa ser a g contínua, não. A gente vai querer usar, no caso que a função é contínua, mas não precisa. Tais que existe um delta maior do que zero, tal que f de x igual a g de x, e P pertence ao intervalo aberto P menos delta x, e para todo x pertencente ao intervalo P menos delta, P mais delta, temos f de x igual a g de x. Tá? Desculpa o mau jeito na escrita. Então você pega duas funções que são iguais em todos os pontos dentro de um intervalinho. Tá? Eventualmente, não em P, tá? Então, em todos os pontos do intervalo centrado em P, elas coincidem, mas pode ser que no ponto P elas sejam diferentes. O que dá para dizer? Né? Então, limite, quando x tende para P de f de x, é igual ao limite quando x tende para P de g de x. Tá? Ou seja, pega um ponto P, pega duas funções. Aqui eu tenho a minha função f, tá? E aqui você tem uma função g. Vou fazer de outra cor. Se num certo intervalo as duas funções empatam, o que eu posso dizer? Elas não precisam ser iguais sempre, mas se num pequeno intervalinho em volta do ponto P as duas coincidem, o limite das duas é o mesmo. Tá? Essa é a ferramenta mais importante que a gente tem para calcular limites. Por quê? Porque se eu conseguir achar uma função contínua que empata com a minha perto de um intervalo, eu sei calcular o limite da contínua, que é o valor dela no ponto. E aí você faz todas as contas. Vamos pegar um exemplo? Tá? A demonstração, de novo, é a mesma, né? Se as duas funções são iguais no ponto, f de x menos L e g de x menos L você controla porque f de x menos g de x é zero. Tá? Então dá para brincar desse jeito. Deixa eu pegar um exemplo aqui que eu trouxe. E aí com isso a gente já consegue fazer um monte de exercício da lista. Vamos tentar calcular o limite quando x tende para 1 da função x ao cubo mais 1 sobre x quadrado mais 4x. X tende para menos 1. 1 menos 4 mais 3. Tá bom? Acho que dá 0, né, embaixo. 1 menos 4 mais 3 dá 0, tá? Então eu tenho uma função, essa aqui é a minha função f de x, tá certo? Eu posso calcular essa função f de x em qualquer ponto? Não. Tem dois pontos, pelo menos, aí. Quais são os dois pontos? As raízes do denominador, né? Uma delas é exatamente menos 1, tá? Se você substituir x igual a menos 1, zero o denominador. Então o que acontece? Eu não posso calcular isso desse jeito. O que a gente vai fazer? Eu vou tentar achar uma função que eu saiba calcular o limite e que empate com essa em intervalos, em algum intervalo em torno do ponto menos 1, tá? Se você pegar, eu já vou aproveitar a conta aqui, ó. Considere, então,
g de x como sendo x² menos x mais 1 sobre x mais 3, tá certo? Menos 3, né? Tá bom? Essa função, né? Você concorda que essas duas expressões elas são iguais para todo x diferente de menos 1? Talvez não, né? Qual que é a brincadeira? O menos 1 é raiz do numerador e do denominador? Então você consegue fatorar um x mais 1 em evidência das duas parcelas, dos dois caras. Tudo bem? Então se você multiplicar isso aqui em cima e embaixo por x mais 1, você vai obter exatamente a f. Então, o que a gente sabe? Para todo x diferente de menos 1 e de 3, né? Acho que é mais mesmo, né? Mais. Todo x diferente de 1, menos 1 e 3, a gente tem que... Menos 3. Obrigado. Todo x diferente de menos 1 e menos 3, a gente tem que f de x é igual a g de x. Ou seja, os dois pontos onde tem problema estão muito longe. Então você consegue construir um intervalinho em volta do ponto P igual a menos 1, onde as duas funções são iguais. Claro? E, portanto, o limite, quando x tende para menos 1 da função f de x, que era o problema original, é igual ao limite quando x tende para menos 1 da função g de x. Será que eu sei calcular o limite da função g de x? Vamos olhar para ela. O que ela é? Um quociente de polinômios? O que a gente sabe a respeito de quociente de polinômios? São sempre funções contínuas em todos os pontos do domínio? O ponto menos 1 está no domínio dessa função? Sim. Então essa função é uma função contínua. Uma função contínua, quanto que é o limite dela num ponto? É o valor dela. Então isso aqui é automaticamente g calculado em menos 1. Que aí é um exercício de fazer a conta agora, né? Vai dar 1 meio, né? Se eu não errei a conta, tá bom? Então o truque é esse, é você sempre achar uma função contínua que empata com a função original no intervalo em volta do ponto. Com isso, se você pegar a lista de exercícios, já dá para fazer do item 1, aquele primeiro exercício com vários limites, você consegue fazer todos até o primeiro que aparece uma função trigonométrica. Tá? Então deve ter lá uns 10 exercícios para você fazer. E a tática, qual foi a tática que a gente usou aqui? Racionalizar, simplificar a fração, entre aspas, né? Eliminar o termo que zerava numerador e denominador simultaneamente. O que usou? O último exercício da lista 0, fatoração de polinômios. Tá bom?